Nesse vídeo eu vou abrir e degustar com vocês um espumante cava. Acabamos de falar do cava na Espanha e, obviamente, como é o espumante mais importante produzido na Espanha, a gente não poderia passar despercebido ou mesmo sem degustá-lo aqui no curso. Mais uma vez, estou com a minha tacinha aqui, usei a da ABE, que é a Associação Brasileira de Enologia, para mim a melhor taça, o modelo mais apropriado, até porque eu escolhi um cava reserva. Esse cava tá então numa categoria ali na metade, não é aquele cava simples, que tem uma maturação só de 9 meses. A gente já aprendeu que o cava reserva são 15 meses em contato com as leveduras para depois ele sofrer procedimento de retirada das leveduras, das lias mortas e sim colocado no mercado. Vamos tanto analisar com a ficha técnica sistemática de análise olfativa, visual e gustativa, quanto a ficha técnica desse espumante. Eu uso a bolsinha térmica, prometo que até o final do curso a gente vai usar um balde com gelo, mas eu acho muito trambolhão e eu acho que tanto em casa como profissionalmente o uso de uma capa pode ser muito mais prático e fácil de manusear até mesmo em um restaurante. Então nós vamos abri-lo e logo degustá-lo. Mais uma vez, distância da taça, a gente coloca longe, a gente vem, vamos analisar aqui onde está, eu vou colocar nessa câmera aqui, deixa eu tirar aqui. Mais uma vez, a gente identifica onde está a linguinha para a gente puxar. Nesse aqui, ó, tá aqui, ó, ela é pretinha, ela tá bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui a posição, aqui, ó. Então, ele faz um sinal pretinho que é para a gente saber exatamente onde a gente vai puxar. Eu vou puxar. Vocês lembram lá na apostila que tem a foto dos selos, né, da categoria? Essa aqui também tem o selo, ó, vou colocar aqui nessa câmera para vocês visualizarem. E esse selo, obviamente, demonstra a categoria que ele está, que é no caso reserva, e ele tem uma numeração, essa numeração diz exatamente que ele está registrado, que está tudo ok, tudo certinho, tá? Além disso, ele poderia colocar no contrarótulo. No caso aqui, ele opta por colocar no lacre da garrafa, que é uma forma de você identificar que ele está na categoria de reserva, com toda a sua numeração certinha, ok? Vamos lá. A gente vai, mais uma vez, mãozinha em cima para a gente poder distorcer isso aqui. Vou fazer na câmera mais próxima para facilitar para vocês, ó. Mãozinha em cima, pego, desci aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tô segurando, ó, eu tô abrindo, mostrando para vocês, mas tem que segurar muito firme, ok? Se é um cava, espumante cava é igual um champanhe, abre muito, tem muita pressão e muito bem feito, tá? Eu não tiro para variar a gaiola, eu não gosto, ó. Rodo levemente. Já soltou. Fácil. Ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Olha como tá vendo? Bem soltinho, só que a gente tem que ir com calma, porque, ó, escutaram? Bem levezinho. Esse é o ideal. Vocês vão ver aqui no curso muitas vezes dando pum, mas o calor, às vezes, das câmeras, das luzes, né, e o fato de eu sempre estar movimentando esse espumante na gravação provoca um pouco, mas o ideal é assim, quase barulho nenhum. Vamos lá? Vocês podem perguntar se esse emblema aqui da ABE na frente da taça atrapalha. Não, porque eu tenho os outros 3 lados da taça. Essa é uma taça, na verdade, de prova profissional. Não tem problema algum, tá? Obviamente que a gente opta por trabalhar às vezes sem. Mas é que eu tenho nesse modelo, é deles, então eu uso e acho que é bem válido, afinal de contas é da ABE, Associação Brasileira de Enologia, né? É quem faz o vinho brasileiro. Então acho que vale muito a pena a gente analisar por ele. A gente vai ter aqui o rótulo, eu vou deixar aqui para depois a gente falar um pouquinho desse espumante, mas antes, ó, rolha, olha aqui, até a rolha, por dentro da rolha, ela tá marcada que ela é um cava reserva, ok? Então, ó, cava, o nome da casa,
eles deixam tudo bem registrado para você não ter erro. E em cima tem a marca do produtor, no caso aqui, Bela Conte. Ok? Um cava pode ser preparado em várias regiões, como a gente já sabe, mas esse é da região de Penedês, tá? Vou colocar a bolsinha para manter ele bem resfriadinho aqui. E nós vamos fazer a análise desse espumante. Eu vou tirar aqui, deixa eu ligar aqui a ficha técnica e a gente vai começar com a análise desse espumante. Primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a cor, né? Muito perlage, vou colocar nessa câmera aqui, ó, para facilitar para vocês. Bastante perlage, muito fininho, pequenininho. É um espumante que tá límpido, uma cor pálido, né? Que a gente diria para um espumante. E é um verde limão. E o perlage muito delicado, muito delicado. Vou ver se eu consigo virar aqui para vocês. Mas ele é muito delicado, muito sutil, mínimo, bem pequenininho, o que é uma coisa muito positiva. Após essa análise, a gente vai para a análise olfativa. Se a gente já percebeu que o visual está perfeito, são essas etapas mesmo, a gente só vai visualizar se ele está límpido, brilhante, qual é a tonalidade dele, se é claro, médio ou intenso. Na casa aqui, o espumante a gente sempre fala leve, alguns espumantes a gente fala médio. E, obviamente, por fim, a gente fala como é que está o perlage, que são as observações extras. E esse aqui, obviamente, é um perlage muito delicado e pequeno. Aí a gente vai para a parte aromática do nariz, né? Então, a gente vai falar as condições, se ele é límpido ou não límpido, ou seja, ao cheirá-lo, se é agradável ou desagradável. É a forma mais fácil que eu indico para vocês no primeiro passo de aprendizado. Então, está muito agradável, então a gente diz límpido, está ok. A segunda análise, sim, aí agora a gente começa a decifrar as famílias de aromas, o que a gente pode encontrar nesse espumante. A intensidade, eu diria média, bem média para um espumante média para alta, em comparação com outros vinhos poderia ser baixo, mas ele é médio em comparação com outros espumantes. E eu já vou mesmo lembrando que a gente percebe o frescor, a gente percebe que a uva ela tem uma acidez, mas é muito elegante, obviamente proveniente de um clima frio, apesar de ser de Penedês, não é uma região muito fria, mas às vezes a altitude que está essas videiras proporciona uma mudança climática dia e noite muito grande, que a gente chama de amplitude térmica, e essa amplitude térmica produz uma uva muito elegante, com aromas muito elegantes, uma família de aromas voláteis muito interessante. Aqui eu fico com os principais aromas, como uma maçã, uma pera, eu encontro, obviamente, toques de pão devido à levedura, um pão mais salgado, como um pão francês e não um brioche, como a gente às vezes encontra em alguns espumantes que tem uma característica da uva mais doce, mas esse não, eu encontro pão levedura mesmo, além da maçã, aquela maçã de miolo branco com a casca bem vermelha, a maçã da Branca de Neve, como eu costumo falar. E obviamente um toque de tostado eu percebo nesse vinho, porque esse contato com as leveduras proporciona essa parte toda de tostado, pão, né, fermento que a gente percebe. Tem um toque de tostado bem elegante, bem gostoso. E eu diria aromas intensos, tá? Médios para alto. É bem aqui, ó. Daqui eu consigo sentir o aroma desse espumante, tá? Aí a gente vai para a análise gustativa desse vinho. Espumante completamente seco, já se percebe que é brut, pode ser um extra brut? Pode. Como eu já disse, vocês vão ver isso em alguns vídeos, a gente não sabe se ele é extra brut até olhar o rótulo, mas você classifica como brut, porque você percebe que ele é seco. Estaria errado eu falar que ele é doce,
o meio seco, que não tem nada, ele é seco na boca, a primeira percepção que a gente tem. Acidez elegante, boa, bem presente, até para aguentar a estrutura desse espumante, que eu acho que é um espumante de guarda, eu vou olhar a ficha técnica dele, mas ele vai há alguns anos, mas não é gritante, tá? Nada incômodo, bem agradável, perfeito para um espumante. Depois da acidez, a gente fala de taninos, a gente vai pular o tanino, a gente tá falando de espumante branco, a gente não fala de taninos. O álcool equilibrado, médio, tá ali no meio, não tem defeito, não ultrapassa. O espumante é 11, 11,5. Deixa eu ver quanto é que tá esse. No máximo 12, normalmente, 12,5. Alguns mais especiais. Vamos ver esse aqui. O que diz no contrarótulo? Mas deve ser 11, 11,5 no máximo. Espumante Brut, Bela Conte. Tem que ter informação. 12% do volume alcoólico. Vou colocar o contrarótulo aqui para vocês olharem. Então, é um espumante com 12% de álcool, mas é imperceptível, não é desagradável, exatamente porque tem esse toque da acidez para equilibrar e ele é brut, né? Ele é seco, então tem um equilíbrio de tudo alto, então mostra potencial. A gente costuma dizer que um vinho, quando ele tem tudo alto, acidez alta, tanino alto, álcool alto, tudo alto junto, ele tem um potencial, né, de guarda, é um vinho estruturado, é um vinho de guarda. Então eu diria que é um espumante que está com 12, é interessante, às vezes a gente encontra os brasileiros na faixa de 11, 11,5 no máximo, esse está com 12, então já mostra mais estrutura. Até pelo tempo que ele teve contato com as leveduras, que aqui são 15 meses obrigatórios, pela legislação, a gente percebe essa estrutura, ok? Vamos ao próximo ponto. Eu estou olhando a ficha técnica aqui no celular, gente. Corpo. Eu vou servir mais um pouquinho. Não, deixa eu terminar isso aqui porque eu não gosto de servir, porque o da taça já está quente. A gente já falou isso em algum vídeo aqui do curso. Se não falou, vocês vão aprender. A gente evita completar a taça do espumante porque esse espumante aqui não está na temperatura do espumante da garrafa. A garrafa estava protegida com a bolsa, no caso poderia também ser um balde com gelo, e na taça já vai essa temperatura subindo e esquentando. Então você coloca um espumante gelado aqui, ele perde a temperatura ideal. Então vamos finalizar com esse, e a próximo gole eu sirvo mais gelado. Nem vou servir muito, que é exatamente para não esquentar muito. Vamos lá. O que eu posso falar para vocês? Eu gosto de tomar ele também mais quente, porque ele mais quente, que seria deve estar batendo já uns 12 graus a taça anterior, devia estar, mostra os defeitos. Quando o vinho está fora da temperatura, mais quente, ele mostra a acidez e os taninos mais gritantes. Ou seja, se o vinho é muito ácido, ele fica insuportável na acidez, e se ele é muito tânico, ele também fica muito pesado. Então, o vinho tem que ser servido na temperatura correta exatamente para a gente evitar esse desequilíbrio na boca. Só que quando a gente às vezes faz umas análises técnicas, a gente prova todos na mesma temperatura, é exatamente para perceber qual que tem um pouquinho de excesso de acidez ou um pouquinho de excesso de tanino. Aqui eu estou falando de vinhos de forma geral. Então, não foi má ideia prová-lo numa temperatura mais alta devido ao calor que está aqui, porque eu consigo perceber se ele está desequilibrado em algum ponto quando a temperatura dele está fora do serviço. E o que eu posso afirmar para vocês é que eu achei ele um pouco mais seco, gritou uma secura maior na boca, principalmente me dando a sensação de que ele é um extra brut, mais seco do que normalmente é um espumante brut, ok? Foi a única percepção que eu tive, e o resto tudo bem equilibrado. E esse extra brut não é negativo. Afinal, a gente está falando de um espumante de método tradicional, 15 meses de contato com as leveduras. É um processo mais trabalhoso, mais caro, mais custoso, e exatamente para se fazer um espumante de qualidade superior, vamos dizer assim. Aí a gente vai falar
corpo, que foi exatamente ele encorpado. Para um espumante, ele é bem corpo médio para mais, médio alto, em comparação a outros vinhos, ele é baixo, obviamente, eu não posso comparar com vinho tinto, mas dentro dos espumantes, ele tem um corpo médio mais, ok? É um espumante bem encorpado, bem estruturado, e você sente ele, não passa despercebido, tá? E as bolhas, como tá a bolha na boca, se ela é cremosa, muito cremoso, um espumante que na boca chega a encher a cremosidade, não é um perlage, uma borbulha desagradável, ela não pica desagradável na boca, não incomoda, ela assim vem como uma espuma, literalmente uma espuma, muita cremosidade, ok, muito boa. Características do sabor, primário, secundário, terciário. O que a gente diria? Eu diria que tem aromas secundários, que é o processo de fermentação, que foi escolhido pelo aquele feito. E obviamente que se ele passar algum tempo, ele pode desenvolver um aroma terciário, que serão mais tostado, mais castanhas, mais avelãs, mais essas notas amendoadas provenientes exatamente do estágio de envelhecimento. Nesse caso aqui, eu diria que a gente percebe a parte secundária, que é ligado mais à percepção do método como ele foi feito, ou seja, a fermentação, a segunda fermentação na garrafa com o contato das leveduras. Intensidade do sabor, eu diria que médio para intenso, para um espumante ele é bem intenso. Médio alto, vamos colocar médio mais. A gente tem coisas mais superiores, mas vamos dizer um médio mais aqui sim, ok? E por fim a gente fala o final, se ele é curto, médio longo, médio mais, médio longo, médio menos, médio mais ou longo. Eu diria médio mais, eu fico nessa categoria, que ele tem corpo médio mais e final médio mais, ok? Essa seria a minha primeira análise desse espumante. Eu vou mostrar o rótulo para vocês, para a gente falar um pouquinho desse espumante e analisar um pouquinho as suas características. Vamos lá. A gente tem o espumante Bela Conche, deixa eu colocar aqui nessa câmera melhor. Vamos lá. O rótulo diz... espumante Bela Conche desde 1898, ok? É um produtor bem tradicional. No contrarótulo ele coloca que é Brut Reserva e todas as exigências do contrarótulo de importador, teor alcoólico, graduação, tudo isso tem que vir no contrarótulo ou no rótulo conforme o produtor escolhe. E o contrarótulo sempre com o nome do importador se você comprou em outro país. Ok? As uvas não coloca porque exatamente a gente sabe que a legislação espanhola tem as suas uvas. Nesse caso aqui, ele foi feito com Xarel, Paraiada, Macabeu e 10% Chardonnay. Ou seja, ele usou 30% de 3 uvas espanholas e 10% da famosa Chardonnay. A Xarel é bem cultivada na região, principalmente para fazer espumante. A segunda, Paraiada, também para fazer espumante. E a Macabeu a gente encontra na Espanha com outro nome, que é o nome Viura. Pode encontrar com o nome Macabeu com O ou Macabeu com U. Ou Viura, é a mesma uva. E Chardonnay, que é a francesa e é permitida na região, como a gente já falou no vídeo anterior. Então ele usa essas 4 caças, faz o corte dessas uvas, desses vinhos, né? E vai vinificar, eu acho que separadamente. Vamos lá, vinhas jovens acima de 10 anos, é um reserva, a legislação exige vinhas um pouco mais, com um pouco mais de anos. Divisão dos mostos durante a prensagem, ou seja, é dividido cada uva, é feito cada mosto prensado separadamente de cada uva e obviamente depois é fermentado, feito vinho base a 16 graus e depois a assemblagem, ou seja, se faz o corte desses vinhos, mistura e vai para a segunda fermentação na garrafa com a adição do licor de tiragem, tomada de espuma na garrafa, ou seja, ele vai ficar na garrafa para transformar esse açúcar em álcool e a formação do CO2, que é o gás carbônico. Então, esse processo é feito na garrafa, como manda a legislação, e esse processo de contato com as leveduras são 15 meses até que possa sofrer a retirada e colocado no mercado.
Outra característica importante a gente falar é que ele diz aqui, ó, que ele tem anidrido sulfuroso, que é um conservante, que as pessoas estão muito contra, falando muito desse tipo de conservante, que é vinho natural, que não tenha conservante, que não tenha o tal do SO2, né? O que acontece é que é muito importante para manter um padrão de qualidade, principalmente quando esse vinho vai para exportação. É uma forma de produzir um vinho diferenciado, é uma escolha do produtor. Ele poderia fazer sem nada e ele pode fazer com esse anidrido sulfuroso no final para manter esse produto mais conservado. E lembrando que as legislações de cada país têm um controle diferenciado para cada SO2, ou seja, o que é considerado um produto natureba no Brasil não quer dizer que seja na Espanha, que não quer dizer que seja nos Estados Unidos. A tolerância, por exemplo, dos Estados Unidos é bem mais baixa do que a europeia para um produto que tenha SO2. Então a gente tem que pensar um pouco e não ser tão radical nessas horas, porque há muitos alimentos, muitas coisas contêm SO2. É obrigado a colocar isso no contrarótulo e, obviamente, algumas pessoas transformaram isso em uma grande questão no mundo do vinho, mas lembre-se que praticamente tudo que você come enlatado, ou que venha no pacote, ou que venha de um comércio que não seja a sua horta, tem um conservante, até mesmo as próprias frutas. Então, não se peguem a esses detalhes, isso não é o grande problema de um espumante. A gente tem que estar mais ligado à qualidade, ao que o produtor está interessado em te oferecer. Obviamente que a gente está falando de um produto de qualidade superior aqui, você tem cavas economicamente mais interessantes no mercado, mas eu não diria que a qualidade se pode comparar, porque, como eu disse, o cava passa por um momento de transição, de um controle mais rígido dos produtores, o que não tem acontecido. Então, a gente encontra um cava como esse, que tem um valor, e a gente pode encontrar um cava 4 vezes menos o valor desse aqui, 4 vezes dividido, ou seja, muito mais econômico, muito mais interessante financeiramente, mas que não pode proporcionar o mesmo prazer de um grande espumante, porque para se fazer um grande espumante é preciso um custo mais alto. A gente já viu isso na França, a gente já viu isso na Itália e, obviamente, não é barato de se fazer um espumante de altíssima qualidade. Esse produtor, no caso, está na categoria dos espumantes de maior qualidade. Veremos cenas do próximo capítulo quanto ao cava. A Espanha passa por essa mudança toda. Eu espero de profundo coração que eles realmente sejam mais rígidos e consigam manter o padrão de um espumante de altíssima qualidade, como o Champagne na França, assim como o Franciacorta na Itália e alguns Proseccos, que na verdade são mais interessados em vender produtos de mais alta qualidade do que quantidade. Temos produtores também em Champagne que produzem muita quantidade, mas isso está sendo fiscalizado, na Espanha também. E a ideia é que quando você queira tomar um espumante mais econômico, você escolha uma outra DO, outra denominação, você procure um vinho sem uma DO que justifique aquele valor mais econômico. Mas a gente tem que lembrar que um produto dentro de uma legislação muito rígida e de terras extremamente caras não tem como custar barato. Então, se você comprar extremamente barato aquele produto, pode ser que você esteja sendo enganado. O apartamento, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu vou dar aqui nesse curso bem claro isso, um apartamento de frente para a praia não é o mesmo preço de um apartamento de fundos, nunca será. Então não dá para a gente comparar isso. Então um espumante feito em terras tão caras e tão especiais não se consegue tão economicamente fazer um produto comercial, ok? Isso a gente tem que ter claro, não é para julgar nenhum produtor, não é para falar de ninguém especificamente aqui nesse curso, mas apenas que existe um padrão de qualidade mínimo e um custo mínimo para se manter esse padrão de qualidade de um produto. Esse é um cava de altíssima qualidade, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo aqui no curso.